Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. Em uma época de transformações galopantes, o papel da educação ganha destaque nos debates entre os especialistas. Qual o modelo adequado para esse tempo? Nem sempre as respostas são conclusivas, mas o fato é que os envolvidos nesse processo educacional têm pela frente um desafio gigante. No Cultura Entrevista de hoje, o convidado é o reitor do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, Dr. Genésio Zeferino da Silva Filho. Ele vem nos contar um pouco sobre como é administrar uma das maiores e mais antigas instituições de ensino no Vale do Aço, de ensino superior aqui no Vale do Aço. Dr. Genésio, grato pela presença aqui na TV Cultura. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder conversar hoje com você e com os telespectadores. Para que essas pessoas que estão aí do outro lado, que nos acompanham, possam conhecer um pouco mais do senhor, um pouco mais da sua história. O senhor veio de onde e a sua formação? Eu sou natural de São João del Rei, mas quando vim aqui para o Vale do Aço, eu trabalhava em Belo Horizonte. Então eu vim de Belo Horizonte aqui para o Vale do Aço. Eu cheguei aqui, aqui no Vale do Aço em 2006. Já assumindo a reitoria do Unileste. Então, desde 2006, estou aqui como reitor aqui no Centro Universitário do Unileste. Já saiu com a formação acadêmica lá de São João del Rei? Não, eu estudei, eu fiz filosofia, teologia em Belo Horizonte, depois eu fiz comunicação social e aí eu fui para a Itália e fiz mestrado na Itália em comunicação social. E depois o doutorado na USP, São Paulo, também na área de comunicação social. E aí, quando eu assumi aqui o Unileste, então eu já tinha mestrado, doutorado na área de comunicação. E veio ser reitor de uma faculdade, de uma instituição que mantém, inclusive, um curso de comunicação. Sem dúvida, de fato, no Unileste nós temos dois cursos, o curso de jornalismo e o curso de publicidade e propaganda. O senhor nasceu num lugar frio, lá no campo das Vertentes, depois foi morar na região central em Belo Horizonte, também um lugar frio. Já o senhor acostumou com o calor daqui? Não, depois de 10 anos sim, mas quando cheguei estranhei. Realmente aqui a região é muito quente. Mas eu diria, é quente nos dois sentidos. É quente enquanto clima, mas é quente também como calorosa, uma cidade acolhedora, calorosa. Me senti muito bem acolhido aqui no Vale do Aço. E sobretudo com espaço para quem quer trabalhar sério, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Genésio, eu citei aqui na abertura do programa que o Unileste é a mais antiga instituição de ensino superior da região, né? Começou como Universidade do Trabalho, em 1964, e de lá para cá teve vários nomes até chegar à Unileste, que mantém o campus em Coronel Fabriciano e o campus em Ipatinga. Entre tantos números, nós poderíamos citar aqui nessa mesa, quantas pessoas passam anualmente pelos dois campi em busca de conhecimento? Atualmente o Unileste tem na graduação praticamente 7.500 alunos na graduação e mais em torno de 800 alunos na pós-graduação. E tem também os dois colégios que pertencem à mesma rede, a rede UBEC, o Colégio Padre Deman, que funciona dentro do próprio campus de Coronel Fabriciano, e o Colégio SEC em Timóteo. Então, somando tudo isso, nós temos aí em torno de 10 mil pessoas que circulam diariamente pelas estruturas do Unileste e dos colégios. O senhor citou o UBEC aí, a União Brasiliense de Educação e Cultura. União Brasiliense de Educação e Cultura, que é a atual mantenedora do Unileste. O senhor veio para cá justamente com a entrada da UBEC. Sim, a UBEC entrou em julho de 2005, e eu cheguei em janeiro de 2006. Eu assumi propriamente a reitoria no dia 2 de fevereiro de 2006. Nós saímos de lá um ano depois que o senhor chegou. Temos a honra de ter um diploma de graduação assinado pelo senhor, que era recém-chegado ao Vale do Aço. Gostaríamos de ter trabalhado, ter participado mais da instituição enquanto o senhor estava lá, mas já estávamos de saída quando o senhor chegou, né? De fato, eu cheguei em 2006, você terminou em 2007. Isso, foi da turma de 2007. Foi uma honra ter participado da sua formatura. Legal, eu que agradeço. Doutor Genésio, são quantos cursos de graduação? O senhor citou que são 7.500 estudantes na graduação e são quantos cursos disponibilizados?
Hoje nós temos 26 cursos oferecidos, né, no Unileste, em quatro áreas. Então nós temos cursos na área da saúde, que funcionam no campus de Ipatinga, e aí nós temos enfermagem, fisioterapia, educação física, ciência biológica, farmácia, e depois nós temos as outras 3 áreas que funcionam no campus sede, que é em Coronel Fabriciano. E aí nós temos na área, né, da Politécnica, Escola Politécnica, os cursos de engenharia, são 7 engenharias, mais sistema de informação e também arquitetura. E depois os cursos da área de sociais, né, sociais aplicadas, e aí temos direito, temos contabilidade, temos os 2 cursos de comunicação, né, jornalismo, publicidade e propaganda, temos também direito, e na área de educação também o curso de pedagogia. Então são, no total são 26 cursos oferecidos. Isso na graduação. E após? Na pós-graduação, né, após ela tem uma dinâmica um pouco diferente, porque são vários cursos, às vezes eles não têm a mesma duração, né, e às vezes eles não têm um ritmo semestral, como é o caso da graduação. E aí eles têm, às vezes, um curso terminando, o outro iniciando, e atualmente nós temos 13 cursos funcionando, sendo ofertados em pós-graduação. Bom, tem uma questão que eu acredito que a maioria dos telespectadores aqui saibam e entendam sobre isso, mas é bom abordarmos, que o grande ganho para uma sociedade que possui um campus universitário, que possui curso superior, é uma coisa que se chama pesquisa acadêmica, né? Qual que é a orientação que o Unileste tem com relação a esse tema de pesquisa acadêmica? O Unileste é a única instituição de educação superior aqui no Vale do Aço que faz pesquisa, né? E se dedica, né, à pesquisa. E eu acho que ela tem um papel fundamental, que é de induzir, né, o desenvolvimento do conhecimento, né, da busca tecnológica, da busca da pesquisa, na busca de aprofundamento, de solução, né, de problemas específicos aqui na região, né? Então nós temos algumas pesquisas que são desenvolvidas diretamente internamente, né, no Unileste. Tem outras pesquisas que são feitas em parceria com instituições aqui da região, com empresas aqui da região, e que então se investiga necessidades, demandas específicas, né, desses clientes, dessas empresas. E também algumas pesquisas que são financiadas por fundações, no caso da FAPEMIG, que é uma fundação do Estado de Minas Gerais que auxilia e apoia a pesquisa em Minas. Temos também algumas pesquisas pelo CNPq, que é um centro, né, no caso aí agora federal, né, que também ampara, apoia a pesquisa, né, no Brasil. Uhum. E temos também atualmente, né, pesquisa também desenvolvida com o FINEP, que é um braço, digamos assim, também, né, da área das indústrias e também ligado ao Ministério da Educação. Uhum. Então, são pesquisas importantes, né, que estão sendo desenvolvidas aqui na região. E isso traz um ganho também, né, muito significativo para a sociedade, para a região, né, porque justamente promove, né, o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento cultural. Paralelo à pesquisa acadêmica, tem um projeto de extensão, que é aquele momento que o aluno ou grupos saem de dentro da instituição e vão lá para as comunidades fazer um trabalho bem próximo da população, bem próximo aonde os fatos ocorrem, os fenômenos ocorrem, é isso? Uhum. Também são mantidos projetos de extensão? Sim, também, né, hoje nós temos 36 projetos, né, em andamento de extensão na região do Vale do Aço, e são importantes porque, por um aspecto, olhando do ponto de vista da instituição de educação, ele é uma oportunidade de experimentação, prática, de inserção, do aluno, do professor, né, nas questões sociais, nas questões comunitárias. Mas também é para a comunidade, né, uma oportunidade de atuar em demandas específicas. E também, né, é um retorno à comunidade, né, daquilo que é o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento do conhecimento, né? Então nós temos alguns projetos, inclusive alguns com parcerias também com instituições aqui da região, que se desenvolvem
seja na área da informática. Então nós temos vários projetos, né? Tem, por exemplo, um programa de extensão que é chamado Informática Solidária, que é justamente levar a comunidades carentes, né, a possibilidade, né, de estudo, de aprendizagem na área da informática. Normalmente são comunidades que não têm acesso, né, à informática. Temos também alguns programas que vão na linha da criança e adolescente, né? Então, atendimento, né, à criança e adolescente. Tem uma outra linha que é ao idoso, né, ligado sobretudo aos cursos de fisioterapia e educação física, de apoio às pessoas idosas. Temos também um outro projeto que é na linha, né, praticamente da educação, ligado ao curso de pedagogia, que assessora escolas, né, no desenvolvimento de projetos psicopedagógicos, né, com crianças, sobretudo com crianças com dificuldade de aprendizagem, com defasagem de aprendizagem. Então são projetos, né, que estão aí atendendo necessidades das comunidades. Definitivamente não se trata apenas de uma instituição que fornece a cada período um diploma para o cidadão que vai lá buscar conhecimento. Tem muito mais coisa envolvida atrás de um ensino superior, não é isso? Muito mais. Eu diria assim, o ensino é um aspecto, né, é uma parte, né, mas, como você mesmo apontou, a gente tem a iniciação científica, tem a pesquisa, tem, né, os projetos de extensão. Então, um outro aspecto que a gente atua diretamente no NILEST é o aspecto da cultura. Então temos, por exemplo, o Teatro João Paulo II, que faz parte do circuito cultural, né, aqui no Vale do Aço. Então também essa dimensão, né, da cultura, seja o teatro, a música, temos o coral, né? Então há uma série de outros espaços, né, de atuação também, né, na comunidade. E também uma outra área que nós estamos desenvolvendo aqui, né, no NILEST já nos 3 últimos anos, que é a parte da educação corporativa, educação customizada. Ou seja, não é própria só pós-graduação, não é graduação, mas são cursos de aperfeiçoamento, né, especificamente para atender necessidades de instituições, né, de empresas, por exemplo. Nós temos alguns cursos sendo desenvolvido, um projeto hoje sendo desenvolvido dentro da Aperam, que é justamente, né, no sentido de atender a uma necessidade específica da empresa, né, no caso da Aperam, no treinamento de seus funcionários. Então não é pós-graduação, não é graduação, mas é curso de aperfeiçoamento, né, e cujo currículo, as matérias, os conteúdos são todos elaborados conjuntamente, o NILEST com a empresa, apresentando lá quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas. Temos também alguns projetos agora, né, iniciando esse ano na Uzi Minas, desenvolvendo dentro da Uzi Minas, tanto aqui no Vale do Aço, quanto também, né, na planta de Cubatão, né, da Uzi Minas em Cubatão. Então é uma outra área que é a área da educação, né, corporativa, da educação customizada. Tem um outro assunto também no NILEST, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Aço, o PDDI. Eu já pautei esse assunto aqui para o Cultura Entrevista. Gostaria que futuramente os técnicos que participam da elaboração desse projeto venham aqui explicar para a população mais detalhadamente sobre esse assunto. E aqui nós temos um espaço grande para isso, são 45 ou 50 minutos de entrevistas, um tempo suficiente para falar de muita coisa. O Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Aço é de suma importância para o futuro da região, das cidades que compõem, as 4 cidades que compõem o Vale do Aço, Timóteo, Ipatinga, Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano, mas também o Colar Metropolitano, que tem mais 24 cidades, né? Quer dizer, tem todo um desenvolvimento de uma região que passa por discussão lá dentro do NILEST com técnicos, né? Sim. Esse é um outro aspecto também importante, porque a região do Vale do Aço, né, ela foi constituída do ponto de vista legal desde 98, quando se criou a lei, né, que criou então a região metropolitana do Vale do Aço. Porém, efetivamente, pouco se caminhou, né, como região metropolitana. A gente poderia dizer assim, o que hoje existe constituído, né, em termos metropolitanos aqui, talvez seja a tarifa telefônica, que você não paga interurbano para ligar de Ipatinga para Fabriciano ou de Fabriciano para Timóteo, né, e assim. Fora, né, a questão, né, da telefonia, praticamente não existe nada, né, planejado, organizado metropolitanamente.
Por outro lado, a região metropolitana, ela não se desenvolve se ela não tem um plano de desenvolvimento. E nesse ano passado, o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, ela pautou a questão, então, do desenvolvimento das regiões metropolitanas em Minas, a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço. A de Belo Horizonte está mais avançada, já tem mais ano constituída, e o Vale do Aço, então, o ano passado deu 2 passos que eu considero assim, muito importantes para a constituição e a implantação da região metropolitana. Um deles foi a constituição da agência, a instituição da agência metropolitana, porque é um órgão que cuida especificamente das questões metropolitanas, em nome do Estado. Então, esse foi um passo importante, ter uma instituição que pudesse pensar e cuidar das questões metropolitanas. E o segundo passo foi justamente a contratação de uma instituição para poder elaborar o plano de desenvolvimento para o Vale do Aço. E aí, o Unileste participou do processo licitatório, ganhamos a licitação e desde o ano passado estamos trabalhando na elaboração do plano diretor de desenvolvimento integrado. Isso é uma questão também interessante porque agora em janeiro a presidente sancionou a lei que estão sendo chamada Lei das Metrópoles. E nessa lei, uma das exigências obrigatória para as regiões metropolitanas é que elas tenham o seu plano diretor elaborado, aprovado pelos municípios constituintes. Então, nesse aspecto, nós estamos saindo na frente, porque, claro, já era uma necessidade, mas não era uma obrigatoriedade legal, não havia essa exigência legal. Agora sim, passa a ser uma exigência legal que a região metropolitana tem o seu plano elaborado, aprovado, e nesse aspecto nós estamos aí trabalhando na elaboração, já na parte final de elaboração do plano do PDDI aqui no Vale do Aço. E eu acho interessante que do PDDI participam várias entidades, várias instituições da sociedade civil, de forma espontânea, vão acompanhar as discussões, as apresentações que são feitas e que são divulgadas, inclusive, pelos jornais, pelas rádios, pelas TVs. É importante que a população acompanhe essa discussão, doutor Genésio? Sem dúvida. Eu acho que um plano, se ele for feito de escritório, de gabinete, ele tem muito pouca probabilidade dele se tornar efetivo. Mas quando há uma participação, uma discussão, tanto há o envolvimento da comunidade nos processos de elaboração do plano, como também a equipe técnica que está envolvida, ela tem possibilidade de atender mais especificamente as demandas, porque a comunidade está participando, está dizendo quais são as suas necessidades, está criticando o que está sendo feito, está discutindo as questões, as propostas que estão sendo ali elaboradas. Então é importante que haja o envolvimento. E temos tido aí uma resposta muito positiva da sociedade aqui no Vale do Aço, nos seus diversos níveis, seja a sociedade organizada, as instituições da sociedade organizada, seja a população de modo geral. Tem acorrido bem às convocações, aos convites aí para as diversas ações de participação na elaboração do plano. Olha, fica então o convite para que o senhor participe e traga com o senhor também os técnicos que venham aqui colocar para a população, antecipar talvez, ou para aqueles que não conseguiram ainda tempo para ir acompanhar as reuniões, aquilo que já foi levantado, que já tem de concreto do plano de desenvolvimento. Fica o espaço aqui aberto para o Unileste, tá bom? Ok, obrigado. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência, aí nós vamos falar da abertura do semestre letivo no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, que teve como tema Educação na Perspectiva Cristã. O que significa exatamente esse tema? Um minuto só e eu volto com um bate-papo com o Dr. Genésio Zeferino. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona.
Ciona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o reitor do Unileste, Genésio Zeferino da Silva Filho. Doutor Genésio, ainda sobre uma questão que nós colocamos aqui na abertura do programa, como a instituição enfrenta esse desafio de moldar um modelo de educação que atenda a um novo tempo nessa segunda década do século XXI? Eu acho que tanto para a educação ou para as outras entidades também, as outras instituições, é um desafio, né? Nós estamos passando por um tempo de mudanças muito rápidas, e que em todos os aspectos, e também no aspecto da educação, seja com relação aos conteúdos. Há pesquisas aí hoje que indicam que o que se aprende numa cadeira de escola com 5 anos está ultrapassado. Então, se a gente tem um curso de 5 anos, o aluno já sai desatualizado em relação ao que ele aprendeu no primeiro ano. Então, há uma evolução muito rápida. E há algumas áreas ainda que essa evolução é mais rápida ainda. Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, na área de informática mesmo, na área de comunicação, as coisas são muito, as transformações elas são muito rápidas, muito velozes. E o desafio para as instituições de educação é justamente acompanhar essas mudanças. E aí, eu acho que um dos papéis importantes é um constante processo de atualização do corpo docente. Então, oferecer possibilidades, oferecer oportunidades para que as pessoas se atualizem, e possam, então, acompanhar aí as mudanças. E o outro aspecto também importante é justamente entrar na área da pesquisa. Então, a pesquisa, ela tanto ajuda a avançar o conhecimento, avançar nesse sentido das mudanças, mas como também ajuda a atualizar, a fazer com que as pessoas estejam, então, atualizadas em relação a isso. E o Unileste tem feito esse trabalho de buscar manter o seu quadro de docentes sempre atualizado. E outro aspecto é do ponto de vista tecnológico, também laboratórios, então, a atualização permanente dos laboratórios, dos equipamentos, da biblioteca, para que possa acompanhar aí a evolução dos tempos. Tá, mas você sabe uma coisa importante que eu aprendi lá com os professores? É a necessidade que as pessoas precisam ter agora, no século XXI, de entenderem que precisam se atualizar. O tempo todo os professores falaram isso com a turma, e eu entendi muito bem isso. Tanto é que o que se aprendeu lá quando estava terminando o curso com relação à comunicação digital, houve um avanço significativo nos últimos 3, 4, 5 anos. Quando eu saí de lá em 2007, não havia smartphone. Hoje se produz comunicação no meio da rua com smartphone, conectado com a redação, com os próprios leitores, e inclusive do meio da rua, em tempo real, vendo a repercussão que deu a notícia que foi postada, não é isso? Então, quer dizer, muito mais importante do que o tempo atual do ensino daquele momento é a capacidade ou a necessidade de se entender que há uma busca pela qualificação. Sim. E talvez, se a gente pode olhar assim, talvez do ponto de vista pedagógico, ali, talvez a grande mudança da educação seja justamente essa. Porque até alguns anos atrás, o foco da educação era sobre o ensino. Então, era sobre o conteúdo, o que o professor vai ensinar ao aluno. E ele buscava, então, sempre atualizar aquele conteúdo, estar sempre buscando as novidades, em termos dos conteúdos. Hoje, o que tem se buscado, claro, também o conteúdo é importante, mas mais do que focar sobre o conteúdo, é focar sobre a aprendizagem. É ajudar o aluno a aprender. Porque o conteúdo, como eu estava dizendo, ele passa rapidamente.
Então, se ele ficar focado no conteúdo, com pouco tempo ele vai estar desatualizado. Mas, por outro lado, se ele aprender e criar uma dinâmica de estudar, de aprender sempre, então ele vai ser capaz de, mesmo depois no exercício profissional, de buscar atualização, de buscar estar ajornado aí com a evolução da sua área específica, do seu conhecimento específico. Na verdade, o conteúdo poderia ser considerado uma base, uma estrutura que não tem... essa estrutura tem que existir, senão a casa cai. Claro, claro. Mas hoje, como eu estou dizendo, eu acho que o foco ele tem que estar sobre a aprendizagem. O aluno aprender a aprender. E aprender a desaprender também, porque senão ele fica defasado também. Exatamente. Então, esse é hoje o foco dos processos de aprendizagem. No dia 28 passado, 28 de janeiro, o senhor participou de um encontro acadêmico com o tema Educação na Perspectiva Cristã, que foi na prática a abertura do semestre letivo de 2015. Como é que é essa questão cristã colocada no tema? Sim, o UNILEST ele é uma instituição de identidade católica, portanto cristã, e que confessional, e que tem então a sua proposta educativa. E a gente sabe, qualquer proposta educativa ela tem concepções, ela traz por trás algumas concepções. E aí, nesse nosso encontro com os docentes na abertura do ano letivo, foi justamente um estudo sobre esses princípios. O que significa dizer que temos uma identidade católica? Quais são os pressupostos que estão aí da nossa proposta educativa? Que faz parte justamente dentro desse que eu estava dizendo anteriormente, no processo de atualização do corpo docente. Não é só a atualização, não é só a questão do conteúdo técnico, mas também dessas questões de tendências, de visão da educação, por onde as coisas estão caminhando. O que significa ter uma entidade com uma proposta cristã, com uma proposta católica dentro da sociedade hoje. Então, foi um pouco por aí que se caminhou a discussão e o aprofundamento com os professores. Que é, inclusive, uma orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não é isso? Sim, o estudo teve como base um documento 47, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em que eles colocam justamente quais são os elementos fundantes para uma educação de perspectiva cristã. E foi foi esse o tema que a gente trabalhou no dia de ontem. Dr. Genésio, o senhor falou também nesse encontro com os alunos sobre novos desafios, novas realizações e perspectivas. Quais são elas da instituição? Em termos de desafios, eu diria assim, talvez o grande desafio seja esse ano de 2015. A gente tem aí um cenário meio nebuloso. A gente não sabe exatamente do ponto de vista econômico o que será. Então há muita interrogação, há alguns indícios aí de volta de inflação, de baixo crescimento da economia, as indústrias, de uma fraca retomada da indústria no Brasil. Então é um cenário que não é muito promissor. Então esse é um grande desafio que também aqui no Vale do Aço ele se reflete. Então esse que não é, portanto, um desafio só para o UNILEST, mas para nós hoje. No Brasil. Do ponto de vista da educação também, alguns desafios. Há um processo aí que continua de retomada ou de ampliação, digamos assim, de ampliação das instituições públicas, do ensino público no Brasil, o REUNE, o chamado REUNE, que é o Programa de Reforma Universitária, que está acontecendo. Esse início de ano, a gente viu por consequência aí das medidas econômicas do governo, mudanças no ProUni, mudanças no FIES. Então, há aí um cenário que ainda não está muito bem definido, que se torna, portanto, aí um desafio para esse ano de 2015. E como perspectiva, eu diria, talvez a grande perspectiva nossa, no caso especificamente do UNILEST para esse ano, é o processo de abertura do curso de odontologia. Nós estamos no processo de abertura de oferta do curso de odontologia, ainda na próxima semana agora, de fevereiro, nós vamos receber a comissão do Ministério da Educação para a avaliação das condições de oferta do UNILEST, de oferta do curso de odontologia. E a gente espera obter a autorização para que esse ano a gente já possa
ainda nesse ano, possamos oferecer já o curso de odontologia aqui no Vale do Aço. E é um curso que não tem aqui no Vale do Aço. E é claro que vai aproveitar o expertise do campus do Bom Retiro. Sim, sim, né, uma parte de laboratórios, a parte de equipamentos que é compartilhada com outros cursos. Há outros que são específicos, né, que estão sendo montados, laboratórios específicos, estrutura específica também, para o atendimento específico no caso da odontologia. Odontologia, se não for em Belo Horizonte, qual é na região a mais próxima daqui? Para quem precisa fazer um curso, tem que deslocar para onde? Valadares. Em Governador Valadares. Governador Valadares tem um curso em Governador Valadares e depois em Belo Horizonte. São os dois mais próximos aqui da região. Bom, o senhor citou agora há pouco essas bolsas e eu lembrei também o seguinte: no período eleitoral houve uma crítica muito pesada às bolsas que o governo concede, em especial a Bolsa Família, que é voltada às pessoas de baixa renda. Muito pouco se discutiu sobre ProUni, sobre a bolsa que o governo concede para quem quer fazer o curso superior. A sua opinião sobre essa bolsa pontualmente, doutor Genésio, ela foi válida? As pessoas que conseguiram ela fizeram um bom proveito? Ela foi boa para o país? Resumindo a pergunta, foi boa para o país? Ou está sendo boa? O ProUni? ProUni. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que foi uma medida de governo que colocou na universidade, né, ou nas universidades, ou no ensino superior, um grande número de pessoas que não teria acesso. Né, sem essa possibilidade por questão financeira. Eles não teriam acesso porque, por um lado, as instituições públicas não têm vaga suficiente, e aí a oportunidade foi uma oportunidade para muitas, né, está sendo uma oportunidade para muita gente. O ProUni ele foi concebido e pensado para ter 1.200.000 alunos com o ProUni. Não se chegou a esse número. Não se chegou hoje, os números totais do ProUni eles devem estar em torno de 800.000 alunos no Brasil que são beneficiados com o ProUni. Mas sem dúvida é uma medida de benefício social, né, de apoio às pessoas que não teriam condições, né, de chegar ao ensino superior. Então, de fato, é um benefício. Se as pessoas realmente aproveitaram a oportunidade, viraram grandes profissionais e têm o seu espaço no mercado. Sim, inclusive, né, no ENAD, que é o Exame Nacional, né, do Desempenho do Estudante do Ensino Superior, há uma estatística que demonstra que alunos que têm o ProUni tiveram um melhor desempenho no ENAD do que alunos que não tiveram o ProUni. Então, dizer o aluno pobre é mau aluno, né, isso é um mito, né, não é verdade. Né, não é verdade. O fato dele ser carente, o fato dele ser pobre, não significa que ele é um aluno de menor qualidade do que aquele aluno que tem possibilidades econômicas. Os exames mostraram, o ENAD mostrou que separando um e outro e comparando, né, os alunos que tiveram ProUni tiveram um melhor desempenho, né, no ENAD. O Unileste tem um bom desempenho na nota geral do ENAD? Sim, tivemos, inclusive, o último resultado que teve foram os cursos da área de saúde e pedagogia. E na área da saúde, o curso de educação física teve a melhor nota de toda a região, também o curso de ciências biológicas, teve a melhor nota de toda a região, né, do leste de Minas Gerais. Então, teve um desempenho muito bom, muito positivo. Ainda com a existência do ProUni, o financiamento lá por meio do FIES ainda é uma realidade? Ainda existe? Existe, né? Sim. O financiamento estudantil também, né, ele é uma outra política trazida aí, né, introduzida pelo governo, que trouxe um benefício social também muito grande. E que, sobretudo no ano passado, quando houve uma reestruturação, uma reformulação, né, nas exigências e nos critérios do FIES, fez com que ele se tornasse ainda mais atrativo para os alunos. Que foi a possibilidade de não se exigir fiador, né, para o programa, que esse era um dificultador, porque às vezes o aluno queria estudar, mas ele não conseguia um fiador. E agora, então, se a instituição ela entra no banco garantidor,
o aluno fica isento de apresentar fiador para, né, contrair o financiamento estudantil FIES. Hoje tem um número muito grande, né, de alunos com FIES no Brasil. Numericamente, né, o número de alunos com FIES é maior do que o número de alunos com ProUni no Brasil. Olha só. No Brasil. Enfim, quem quiser hoje estudar de fato, tiver esforço ou força de vontade, não vai ficar sem fazer um curso superior. Recursos, meios para isso tem. Sim, né, eu acho que tanto o FIES quanto, né, o ProUni, eles são medidas, né, que estão favorecendo a entrada, né, no ensino superior. Agora, em janeiro, houve uma nova legislação, né, em que se exigiu uma nota de corte para contrair o FIES e ProUni. Então, um aluno ele tem que ter feito o Enem, isso já era uma exigência, né? Ele tem que ter feito o exame do ensino médio e tem que ter obtido uma nota no mínimo de 450 pontos no FIES, no Enem, para que ele possa solicitar e requerer, então, o financiamento estudantil. É uma forma que o governo tá colocando de exigência, né, que faz parte desse pacote que a Dilma, né, lançou agora, né, de reforma tributária no país. Mas isso significou efetivamente um corte de 20% no financiamento estudantil no Brasil. Mas não tem também um aspecto positivo de assegurar que o aluno estude mais, chegue mais preparado também ao ambiente acadêmico? Esse é o que se diz, né? Esse é o discurso. Né? Porém, há dois aspectos. Um, né, que não é que estava sobrando gente, digamos assim, para isso. Né? E outro, né, é que se exigir uma nota de corte sem dar as condições, né, para que ele obtenha essa nota, é também, né, uma questão complicada. Injusta. Injusto. Então, eu concordo que você tenha que financiar, né, você não vai financiar aquele aluno que não quer estudar, você não vai financiar aquele aluno, né, que não vai fazer jus àquele financiamento. Mas, por outro lado, tem que dar a ele também as condições de se obter essa nota, né, mínima que se exige. Ok. Nós vamos então a mais um intervalo e nós voltamos na sequência aqui do Cultura Entrevista e aí vamos tratar de um assunto pontual que é a especialidade do Dr. Zeferino, que é a comunicação. Vem aí pela frente uma discussão sobre a regulação da mídia no Brasil e vários outros assuntos, como também já começamos a falar aqui sobre as transformações que a comunicação passa em função do crescimento da internet e vários outros assuntos no próximo bloco. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Trabalhando. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem aqui uma conversa com o Dr. Genésio Zeferino da Silva Filho. Dr. Genésio, eu quero aproveitar o conhecimento que o senhor tem na área da comunicação e tratar exatamente desse assunto que nós fazemos aqui nessa mesa, né, que é a comunicação social, que é a discussão de ideias, levar informação para o público. Vem pela frente aí uma série de discussões acerca da comunicação, né? Como é que o senhor está acompanhando, por exemplo, essa história do governo sobre regulamentação da mídia? Eu acho que já existe hoje, né, no Brasil, leis que regulam, né, e que normatizam a questão da comunicação. E todo país, né, ele tem as suas normas, suas leis que regulam. Agora, o que eu acho, o risco que se tem nisso é quando essa legislação ou quando essas novas regras ou leis, elas são feitas com o objetivo de cercear a liberdade, né, de comunicação, de imprensa, e aí então nós começamos a entrar numa área perigosa, perigosa. E há países em que há
uma lei, né, e normas que colocam censura, né, efetivamente sobre a comunicação. Então, eu acho que, por um lado, as normas, as leis, elas são necessárias, são importantes, porque elas regulam a conduta social, ela regula uma atuação social, e a comunicação, ela é uma atuação social. Então, eu acho que isso faz parte, que é necessário que se tenha. Agora, né, o risco está justamente, né, de que isso seja, de forma velada, uma maneira de querer voltar à censura, voltar a fazer cerceamento dos processos de comunicação e informação no Brasil. Tinha uma rápida pesquisa que saiu divulgada há pouco tempo, que 6 grupos controlam 70% da informação produzida no Brasil. Controlam esses grandes jornais de Rio, São Paulo e outros grandes centros urbanos no sul do Brasil, no centro-oeste. E redes de TV produzem conteúdo nacional de cabeça de rede que respondem por 80% ou 90% da grade. Nesse caso, a produção local ou regional é deixada de lado. Também parece que tem uma discrepância que realmente numérica que precisa ser corrigida. A informação local parece que não está chegando. Sim, né, esse é uma realidade, né, que há uma concentração na mão de poucas pessoas, ou de poucos grupos, digamos assim, a comunicação, as grandes mídias no Brasil, seja de televisão, seja mídia impressa, seja mídia digital. Então, elas estão concentradas em poucos grupos. E esse é um risco, né, e que quem é mais penalizado com esse processo justamente são as cidades menores, né, ou as regiões onde não estão esses grupos, esses grandes grupos que dominam e que controlam. Então, há necessidade de uma regulamentação, há necessidade de uma normatização para que seja garantida a comunicação descentralizada, a comunicação dos pequenos grupos ou dos pequenas emissoras de comunicação. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: não adianta você aqui em Patinga ficar sabendo que tem uma rodovia perigosa lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, se você não tiver uma boa informação de que a 381 representa o mesmo risco. Quer dizer, a informação local ela vai ter uma função social muito maior do que a informação produzida num determinado ponto do país que você nunca vai visitar, nunca vai passar por aquele local ali, né? É aí que a importância da produção regional, da produção local da comunicação. Né, e que, no fundo, está aquela discussão do que é notícia. O que é notícia? É aquilo que é produzido só pelos grandes, né, meios de comunicação, ou é aquilo que efetivamente interessa, né, a comunidade, a população, né, das diversas regiões? Vou pegar o caso aqui pontual do Charlie Hebdo, lá de Paris, recentemente, lá envolvido com um atentado terrorista. Às vezes também uma discussão assim, que se confunde a liberdade de expressão com libertinagem ou com certos exageros? Eu acho, né, esse caso específico, né, lá da França e tudo, é um caso muito complexo, né? Eu acho que é uma situação muito complexa, né, e que é difícil de ser, né, analisada do ponto de sem estar próximo, porque nós estamos envolvendo aí culturas específicas. No caso, né, aqui estou tirando fora, né, o que possa haver de exagero de uma ou de outra parte, mas eu acho que é uma questão bastante complexa. Mas eu acho que há, né, de fato, limites nos processos, né, de comunicação. Um veículo de comunicação, seja ele qual for, né, ele tem também que atuar, por um lado, dentro de normas e de leis que são de convivência social e delimitada legalmente, e tem também que respeitar determinadas culturas, que são diferentes, e que são procedimentos diferentes. Então, né, o que você está dizendo, a liberdade de imprensa não significa dizer tudo o que quer, da maneira que se quer. Eu acho que há, né, uma questão também que é de civilidade, de respeito a outra cultura, a outra maneira de pensar, né? Conviver com o diferente é sempre um risco.
É sempre um risco. Então, essa questão é uma questão bastante polêmica, bastante complexa. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque, trazendo aqui para as nossas terras, para o lado de cá do continente, nós acompanhamos ao longo aí da história de presidentes como o próprio Collor de Mello, antes dele o Sarney, depois Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula e agora a Dilma, que determinados colegas da imprensa, da grande imprensa, às vezes parece que pesam na caneta na hora que vão fazer críticas, né, ao governante. E pelo pouco nós conhecemos da lei, você vê claramente que eles cometem determinadas irregularidades, quando fazem acusações que nem sempre têm provas, né, sobre determinados atos de governo, sobre determinada forma. Às vezes criticam só porque não combinam com isso que o senhor falou, com aquele pensamento, aquela corrente de pensamento que está no momento ali ocupando o cargo de presidente ou de governador, seja lá o que for. Ainda sobre comunicação, doutor Genésio, século XXI, nessa segunda década do século XXI, né? Que papel que cabe ao cidadão que está do outro lado recebendo milhões de informações ali na tela do computador, na tela do smartphone? Hoje, talvez, o grande papel e, ao mesmo tempo, a grande dificuldade para o telespectador seja discernir aquilo que está chegando até ele. Há um excesso, né? Eu acho que hoje há um excesso de informações que se chega todo dia, seja pela televisão, pela rádio, pela jornal, pela internet, sobretudo a internet, né? Então, há uma possibilidade de acesso a muita informação. Agora, disso tudo, o que se vai fazer com isso? Então, o papel, né, eu acho, do espectador, né, o papel é justamente selecionar. Eu acho que poder analisar, selecionar, escolher aquilo que interessa. Porque, tanto na internet como na sociedade de modo geral, digamos assim, você tem coisas positivas e coisas negativas. Você tem coisas boas e coisas ruins, coisas que convêm e coisas que não convêm. E cabe aí, então, escolher e selecionar essas informações. Doutor Genésio, e dentro desse processo da multiplicação da informação via web, tem um outro fenômeno que é o fenômeno de poucos produzem conteúdo e muitos replicam, apenas compartilham o que uma outra pessoa produziu, às vezes até uma pessoa desconhecida. Né? Isso, há um risco enorme também nisso, de não saber quem é o autor, não saber se aquela informação é verdadeira. E aí tem um estudo que mostra que algo em torno de 60%, até 60% do que as pessoas compartilham é mentira, fatos irreais. Quer dizer, na verdade é uma ferramenta maravilhosa que foi inventada, talvez a mais eficaz ferramenta de comunicação que o homem já inventou, que está sendo mal utilizada pela humanidade. Isso é estranho, né? São riscos, né? De fato, hoje essa questão existe. Alguma coisa que é postada por alguém, depois ela é comentada por um terceiro, né? E aí aquilo vai se replicando e começa a comentar o comentário que foi feito. E muitas vezes distanciando daquilo que foi postado originalmente. É um pouco aquela história do telefone sem fio, né? Você diz uma coisa aqui, quando chega lá na última, já é outra completamente diferente. Então esse é de fato um risco. E aí a importância de se verificar as fontes. Eu acho que essa talvez seja um grande trabalho que se deve ter, né, na hora de buscar, na hora de ter contato com uma informação, dizer de onde está vindo, né, qual é a fonte dessa informação, de onde que ela está originando, para a gente ver se a fonte é confiável ou não, e se há outros fatos, confrontar com outras versões para ver se efetivamente aquilo é verdade ou não é verdade. Mas, efetivamente, quando a gente, no dia a dia, a gente vai passando, recebendo uma série de opiniões como se fossem fatos, quando, na verdade, são meras opiniões de uma ou de outra pessoa. Na comunicação convencional, o jornalista estava lá com o rosto da TV, a voz do rádio, ou mesmo a assinatura no jornal e sabia quem era, né? Se cometesse algum equívoco, algum erro, uma negligência, era fácil processar o autor daquela matéria, daquela informação equivocada, ou pedir simplesmente uma reparação da informação equivocada, o que não ocorre agora com a web. Doutor Genésio, já pensou se estivessem vivos os que originalmente pensaram lá na corrente frankfurtiana, que eram aqueles que já questionavam
os meios eletrônicos, a eficácia do meio eletrônico como veículo de comunicação, que era o rádio e a TV na segunda metade do século XX, né? Imagine se eles estivessem vivos hoje, eu acho que teriam um infarto. Né? Agora, como naquela época e hoje também, né, eu acho que qualquer veículo, ele é um veículo que está a serviço, né, de alguma informação, ou de alguma intencionalidade, né, ou de algum grupo, ou de alguma pessoa. Né, e da mesma forma que o rádio, a televisão naquela época, né, eles estavam a serviço, também hoje os novos meios, eles estão e podem tanto ser utilizados como coisas positivas ou não. Né, e isso, eu acho que não é só no campo da comunicação. Eu acho que se a gente pensar um outro meio qualquer tecnológico, é a mesma coisa. Quando Santos Dumont inventou o avião, né, eu acho que ele não pensava nunca que poderia jogar uma bomba sobre uma cidade usando o avião dele. Uhum. Então, o uso que se faz depois do instrumento ou quem construiu uma enxada pensava em capinar, nunca que aquilo pudesse servir para matar alguém, né, numa briga. Doutor Genésio, nós estamos chegando aqui ao fim do Cultura Entrevista de hoje. Para o pai que está em casa, a mãe que está em casa nos acompanhando, ou mesmo o jovem que está lá pensando assim, eu preciso fazer um curso superior, preciso fazer um curso técnico, eu preciso estudar, o que o senhor diria para essa pessoa agora? Eu diria, primeiro, que não dá para não estudar. Eu acho que hoje, e cada vez mais, seja o mercado de trabalho, ou seja a sociedade de modo geral, ela vai se especializando e vai exigindo também das pessoas para que elas possam participar, né, da vida social, elas possam participar da vida produtiva, né, na sociedade, ela precisa de ter, né, uma formação específica em alguma área. Então, né, não dá para não estudar. E aí é importante verificar quais são as suas aptidões, quais são os seus gostos, para ver que área a pessoa gostaria de se aprofundar, de se dedicar. Mas, né, hoje é uma necessidade, eu não diria mais que né, alguém que fala, eu vou estudar porque eu gosto de estudar. Hoje é uma necessidade, não dá mais para não ter um curso superior no Brasil e no mundo, né, no mundo hoje. Quer dizer, ferramenta tecnológica sozinha não faz nada, não resolve nada. Não resolve. É preciso ter habilidade e conhecimento para operá-la. E, sobretudo, né, hoje, a moeda, né, do mundo hoje é o conhecimento. Quem tem conhecimento tem, talvez duas coisas, quem tem conhecimento e tem informação, né, tem controle sobre o mundo hoje. E, sobretudo, preciso ter conhecimento para saber buscar a informação correta. Sem dúvida. Olha, eu quero agradecer muito o senhor por ter vindo, reservado um espaço lá na sua agenda e ter corrido aqui a TV Cultura para conversar com os nossos telespectadores e responder as suas perguntas. Eu que agradeço, né, agradeço a você, agradeço aos telespectadores a oportunidade de estar aqui hoje e poder conversar, né, sobre esse tema com vocês aqui. Legal. Muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez. Meus amigos, quero lembrar aqui o contato com o programa, que é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão. O programa também pode ser acompanhado lá no arquivo da TV Cultura, valedoaço.com.br. Tem lá os vídeos do Cultura Entrevista, de todos os demais programas aqui da grade da TV Cultura Ipatinga. Para você que está do outro lado, tenham todos uma ótima semana. Obrigado pela companhia.